Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso que é, sem dúvida, uma tragédia. Mas a nossa lente aqui não vai ser a da culpa, e sim a da ciência. A gente vai usar a farmacologia para entender de forma bem precisa como é que um remédio feito para salvar uma vida pode, em um piscar de olhos, se tornar fatal. E tudo começa de um jeito tão comum. Um menino de 6 anos chegando no hospital com tosse, uma suspeita de laringite. É um cenário que se repete todos os dias em prontos socorros pelo país. Mas nesse caso, esse foi o ponto de partida para uma cadeia de eventos que, infelizmente, não teve volta. Certo. Então vamos lá. Para a gente poder entender onde está o erro, primeiro a gente precisa saber qual é o certo, não é? Como é que a adrenalina deveria ter sido usada nesse caso? Qual é o protocolo padrão, o jeito seguro de fazer? Primeiro, o que é a laringite? Também chamada de croup, ela é basicamente uma infecção que faz a região da garganta, ali perto das cordas vocais, inchar. Agora, imagina isso numa criança, que já tem as vias aéreas bem mais estreitinhas. Esse inchaço pode virar um problema sério e rápido, dificultando a respiração. É algo que precisa de atenção imediata. E para combater esse inchaço e abrir caminho para o ar passar, o tratamento de escolha é a adrenalina. Só que aqui tem um ponto que é crucial. O princípio de tudo, a forma como ela é administrada. O padrão é a nebulização, ou seja, a criança inala o medicamento. E aqui que está o pulo do gato, sabe? A distinção mais importante de toda essa análise. Pensa assim, quando a adrenalina é inalada, ela age como se fosse um secante local. Ela vai direto na mucosa inchada da garganta, diminui o edema e pronto, abre espaço para o ar. O efeito é focado ali, com o mínimo de absorção para o resto do corpo. Agora, quando ela é injetada, a história é outra. Ela cai na corrente sanguínea e provoca um efeito sistêmico. É como uma inundação que atinge o corpo inteiro, especialmente o coração. E olha, quando usada do jeito certo, na nebulização, a adrenalina é super segura. Os efeitos colaterais são leves, passam rápido, um coração um pouquinho mais acelerado, uma palidez, nada, absolutamente nada, que se compare ao que acontece quando se erra a via de administração. E é exatamente aqui que a nossa análise vira a chave. A gente sai do protocolo padrão e entra no desvio, num único passo que transformou um tratamento numa tragédia. A pergunta é bem direta e a resposta é o centro de tudo isso. O que exatamente aconteceu de errado? O medicamento foi aplicado direto na veia. Essa mudança, que parece simples, na verdade altera completamente a ação da adrenalina. Em vez de um efeito local, controladinho ali nas vias aéreas, o corpo do menino recebeu uma descarga massiva, instantânea, de um dos hormônios mais potentes que existem. Bom, agora a gente entra no coração da nossa análise farmacológica. O que acontece em nível de célula, de sistema, dentro de um corpo, quando uma dose de adrenalina é injetada na veia de forma rápida e sem indicação? É uma verdadeira cascata. O que essa tabela mostra é a tempestade perfeita no sistema cardiovascular. Vamos por partes. Primeiro, a ação beta-1. Pensa que o coração tem os interruptores beta-1. A adrenalina chega e liga todos no máximo, de uma vez. O coração dispara, entra em sobrecarga, consumindo oxigênio num ritmo insustentável. Isso leva a arritmias fatais. Ao mesmo tempo, a ação alfa-1 aperta todos os vasos sanguíneos do corpo, como se fechasse as torneiras, inclusive as que levam sangue para o próprio coração. Ou seja, o coração está desesperado por oxigênio, mas as artérias que o alimentam estão se fechando. E para fechar, a velocidade com que tudo aconteceu foi tão rápido que o pico de toxicidade foi imediato, tornando o quadro praticamente impossível de reverter. Então, as consequências disso são imediatas e, assim, catastróficas. Não é uma reação que demora. É um colapso que acontece em segundos, minutos. Arritmias, o coração ficando sem sangue, a pressão explodindo e, por fim, as paradas cardíacas que levaram ao desfecho que ninguém queria. É muito importante deixar isso claro. Adrenalina na veia salva a vida sim, mas em cenários completamente diferentes. Numa parada cardíaca, num choque anaflático grave, situações extremas em que o objetivo é justamente reverter um colapso geral do corpo. Usar para tratar laringite é, simplesmente, quebrar uma regra fundamental da farmacologia. Com toda essa parte farmacológica bem estabelecida, a discussão, claro, foi para a esfera jurídica. Como é que a justiça enxergou esse ato? Basicamente, a discussão legal ficou entre dois conceitos. De um lado, o dolo eventual é quando a pessoa não quer o resultado fatal, mas prevê que ele pode acontecer e, mesmo assim, age com indiferença, assume o risco. Do outro lado, o homicídio culposo,
que é quando não tem intenção nenhuma de matar, mas o resultado acontece por negligência, imprudência ou imperícia. No fim, a decisão do tribunal foi clara. Eles afastaram a ideia de dolo eventual. O entendimento foi que, apesar da gravidade absurda do erro, o que houve foi uma falha técnica, uma quebra do dever de cuidado. Ou seja, foi culpa. Não foi uma atitude de, se aconteceu, aconteceu. Foi um erro profissional catastrófico, mas não intencional. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é a essência da farmacologia, né? A diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes não está na substância, está na dose e, como a gente viu nesse caso trágico, de forma brutal, está na via de administração. É uma linha muito, muito tênue que é governada pelo conhecimento e pelo rigor.